Em 2022, no Brasil foram abertas quase 4 milhões de empresas, porém, 1,6 milhões já fecharam. Nós temos hoje quase 20 milhões de empresas ativas, mas a mortalidade é um índice muito alto. Claro que nessa pesquisa foram vários os itens que foram apontados que contribuem para um sucesso de um negócio, mas a gestão financeira ficou destacada nessas pesquisas do Serasa como uma das principais causas. E essas causas são principalmente porque os novos empresários, as empresas até experientes, deixam de acompanhar as finanças. Muitas empresas demoram para perceber a importância de realizar uma gestão financeira eficiente, em especial os empresários novos, aqueles que têm até 1, 2 anos, que misturam muito as finanças da pessoa física e da pessoa jurídica. Em geral, não elaboram um fluxo de caixa adequado, um planejamento financeiro, e não acompanham indicadores de rentabilidade e liquidez. Entender esses desafios e, mais importante, como superá-los. Esse é o nosso objetivo de hoje, contribuir com vocês com alguns, dos desafios. Então, a gente está aqui para poder estar trazendo algumas estratégias, discutindo com vocês como que a gente pode não entrar nessa estatística, Está sempre evoluindo o nosso negócio na gestão financeira. Então, é muito importante que as suas perguntas, os comentários, são essenciais para enriquecer a conversa aqui nessa noite. Legal. Bom, eu fiquei responsável aqui para trazer alguns temas, alguns problemas que todas as empresas passam ou já passaram, Eu, antes de ter um escritório de contabilidade, já tive outros empreendimentos, E, infelizmente, Michel, você trouxe um dado aí importantíssimo, Acabei fechando uma empresa há menos de 2 anos, tá? Então, eu já acabei passando por isso também. E, nesse momento, eu vou trazer alguns pontos, tá? De problemas que nós identificamos que realmente são extremamente importantes para que a gente faça uma reflexão se faz sentido ou não faz sentido isso que a gente está trazendo, ou se esses problemas acontecem no nosso dia a dia, tá? Acho que o que eu posso dizer para vocês, com experiência própria, é o quanto de, se eu tivesse esse conteúdo lá atrás, o quanto de grana eu poderia ter economizado, Então, acho que o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é essa questão de quem faz, ou quem está fazendo a gestão financeira. Isso é um ponto extremamente importante. Quando você inicia um negócio, você, acho que no primeiro momento, você só quer fazer, eu quero vender, eu quero trabalhar, quero entregar o máximo possível. E fazendo uma reflexão no passado, eu nunca fiz gestão financeira, A gente só pensa em trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, acho que, assim, essa questão de fazer a gestão é algo extremamente importante. Outro ponto importante é, quem está fazendo? Será que a gente está conseguindo, ter alguém que tem um mínimo de conhecimento para que possa nos ajudar a ter informações necessárias para que o nosso negócio tenha uma saúde financeira saudável? Isso daí são pontos importantes que eu queria trazer para vocês, A falta de informações financeiras também, para que a gente possa tomar algumas decisões, Principalmente o planejamento, tá? Eu sempre digo, quem não planeja, não sabe para onde vai, Sempre acaba decidindo no impulso, ou na necessidade, Eu estou trazendo esses fatos que eu já senti na pele, tá bom? Então, como é um bate-bola, meninas? Eu acho que é importante a gente ressaltar, e trazer esses pontos importantes, tá? A falta de controle também, Muitas vezes a gente não sabe nem o quanto tem para receber. Até hoje eu sinto isso, Não na nossa contabilidade, porque hoje a gente tem o nosso responsável, o Fábio, pelas nossas finanças, Mas muitas vezes a gente não sabe o quanto tem para receber, o quanto tem para pagar, e aí acaba não tendo muito controle financeiro, E uma coisa legal que eu queria trazer para vocês, eu não sei se todos têm essa noção, mas assim, hoje, com a chegada da tecnologia, com o avanço da tecnologia, tá? Um sistema adequado para fazer a gestão financeira ajuda bastante, tá? Mesmo que a gente não tenha uma grana para contratar um sistema, Acho que dá para fazer via Excel, mas ter uma ferramenta auxiliando, no nosso controle vai nos ajudar bastante, tá bom? Um outro ponto que eu queria trazer é não conhecer os nossos produtos, sabe? Se o nosso produto ele está muito bem precificado. Será que aquele produto traz algum tipo de resultado? Se traz um resultado positivo, se traz um resultado negativo?
Então, acaba nos deixando muito na dúvida, né? Muito na percepção se estou indo fazendo certo, se estou fazendo errado, mas só vai indo. E a gente não vai a fundo para saber se aquele produto ou aquele serviço que a gente entrega, ele traz algum tipo de resultado, né? E a falta de previsão, né? Aquilo que a gente não consegue prever ou saber se realmente a gente precisa, vamos supor, de uma necessidade de um capital ou de algum aporte. Então, eu queria trazer esses pontos para vocês, né, fazerem uma reflexão, né, para ver se faz sentido ou se vocês têm algum outro problema que vocês passam. Eu gostaria de pedir para vocês mandem no nosso chat para que a gente possa discutir ou até que a gente possa trazer no final desse nosso bate-papo para a nossa discussão, tá? Gostaria de dar sequência aí com os meninos. Era isso. Boa, Diego. Muito importante, então, a questão com os problemas que o Diego trouxe. E vamos falar um pouquinho sobre as rotinas financeiras. Então, aquilo que a gente está bem acostumado a lidar aqui no dia a dia, mas aqui no seu negócio. Vou fazer algumas perguntas e vocês podem ir participando ali no chat, respondendo, ou até só fazendo uma reflexão mesmo. Mas são aquelas rotinas diárias, né? Rotinas financeiras que todo mundo tem, independente do quanto de tempo consegue dedicar, né? Então, assim, quem faz as rotinas financeiras do seu negócio? Quem faz lá as conciliações bancárias? Quem vê a questão, o que que é custo, o que que é despesa, quanto que tem que pagar no dia, na semana. Então, assim, quanto tempo isso demora, quanto esse processo do dia a dia demora, que toma o seu tempo do seu negócio. Se você consegue fazer na rotina do horário comercial, se tem que fazer à noite, se é o sócio que faz, se consegue delegar para alguém. Então, essas são perguntas que a gente traz aqui para vocês começarem a refletir sobre o assunto, tá? Então, assim, de fato, você utiliza os dados financeiros para tomada de decisão ou até mesmo consegue gerar esses dados financeiros, mesmo como o Diego comentou, fazendo um controle em planilha de Excel ou tendo um sistema, você consegue gerar relatórios, indicadores, consegue analisar os números do seu negócio, a parte financeira, como é que está, se tem uma previsão de caixa, se consegue entender quais são as despesas do próximo período. Então, essas são algumas reflexões que a gente tem que trazer para começar a entender a sobre gestão financeira, né? O processo, hoje ele é manual, como a gente comentou ali, por planilhas, ou é automatizado? Tem algum sistema que você utiliza que faz a gestão financeira, consegue fazer uma conciliação bancária, que eu entendo ali que é o básico do financeiro do dia a dia. E por último, o que você consegue pensar como evolução na gestão financeira do seu negócio? Lembrando, compartilhem conosco ali no chat respostas sobre essas perguntas, essas dúvidas que a gente está trazendo aqui, ou até mesmo outras dúvidas que ao final a gente vai selecionar o que a gente consegue responder ainda hoje, e o que a gente não conseguir, a gente vai trazer as respostas também em outro momento. Boa, Fabio. E eu quem estou aqui administrando o chat, tá? Estou muito atento. Ficarei muito feliz. A gente vai ficar muito grato de receber aqui essas questões, as reflexões que vocês trouxeram para nós. Aqui a gente vai falar agora dos 5 principais erros na gestão financeira. Com certeza existem diversos erros, não são somente esses, mas são os 5 principais que a gente julga, né, no nosso entendimento, no nosso momento de carreira, né, pelas nossas experiências que é importante trazê-los. Então vamos começar pelo primeiro aqui, ó. Aqui é importante sempre destacar que a gente vai falar sobre as rotinas, né, o que traz esse erro e quais são as dicas, né, que nós 4 aqui formatamos para que vocês possam usar, né, no dia a dia de vocês da melhor forma. Então, primeiro erro é não fazer um planejamento financeiro adequado. Então, o que é? Como é que entra nessa rotina? Não ter um orçamento anual que projete, né, as receitas e os custos e as despesas fixas. Muito importante, gente. Tem que conhecer os números. O número é a base de tudo. Quem não mede, não gerencia. É muito importante. Aqui a gente traz também a conciliação bancária, né? Que é assim, através de recebíveis, né? Por cartões de crédito, cartões de débito, enfim. Então, a conciliação bancária é advinda, né, dos valores que caem na conta bancária, né, do teu negócio. Isso é muito importante para que você possa, no final do dia, que a gente mostre ali o próximo a rotina, é que o saldo bancário tem que bater com os demais controles. Os controles que você tem aí, gerenciais,
tem que fechar o saldo. Para quê? Para que você tenha esse controle mapeado e o fluxo da tua rotina e o planejamento. O que vai acontecer daqui 30 dias, 60 dias, 90, é muito importante. Então, quais são as dicas que a gente traz para esse erro comum e o nosso primeiro erro aqui destacado? Utilizar um sistema financeiro ou ERP, né, com este módulo, então pode ser qualquer sistema. Gente, existem muitos, diversos sistemas hoje financeiros, alguns caros, diversos muito baratos, e eu vou dizer, sendo muito honesto, muitos têm flores mais cheirosas, outros não, mas no final é muito importante e todos extraem o mesmo resultado. É claro que de um formato diferente ou não, e a adaptabilidade é diferente, mas tenha um RP, muito importante. Um plano de contas categorizado das receitas, custos e despesas. O que que é isso? É muito importante, além de você ter esse RP, que você categorize o que é cada coisa, o que é a receita, o que é o custo da tua empresa, o que é a despesa da tua empresa, para que no final você tenha esse dado. É muito importante, tá? Categorizar para você não confundir ali o que é custo, o que é despesa. E esse é um tema até a gente pode trazer no futuro mais um webinar, né? De falar um pouco mais tecnicamente do que envolve isso. Porque ficaremos aqui muito tempo, obviamente. Delegue, né, as tarefas básicas. Quais são? Diversas, mas aqui a gente trouxe as mais importantes: agendamentos, cobranças, conciliações. Quando você tem esse ERP, né, que é um sistema, né, de conciliador, enfim, um sistema que vai gerir a tua parte financeira, é muito importante você ter ali já todos os mecanismos, né, as cobranças, as conciliações, deixar tudo o mais automatizado possível, tá? E aí, por último, obviamente, a gente diz que tem que ter, assim, se a gente tiver tudo isso e não deixá-lo atualizado, né, com essas rotinas diárias, semanais, de nada vai importar. Você ter tudo mapeado, ter o sistema, fazer, né, demandar o teu tempo, investir o teu tempo, sendo que no final você não o deixa atualizado, porque e isso, isso acaba não sendo um conjunto de fatores que é necessário para que você construa essa rotina, né, e não caia nesse erro que não ter um planejamento financeiro adequado, tá? Passando para o próximo erro, a gente vai para o erro 2, que é misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Erro clássico, gente. Esse tema assim é muito importante para nós. É um tema assim super quente. Essa questão desse erro, a gente vive muito ele, tá? Por diversas vezes no mundo do nosso mundo contábil. A gente explica muito para os empresários. É muito importante isso que não misturar as finanças. Qual que são as rotinas que trazem isso? Pagamento das contas da casa, aqui a gente fala casa, apartamento, né? Sobrado, seja o que for, pela conta da empresa. Gente, muito importante, não misturar. Existe até um princípio contábil aqui, se me abrem a possibilidade de trazer, que é o princípio da entidade. É uma coisa muito importante para o mundo contábil, quando a gente começa a estudar contabilidade, esse princípio que ele diz, não misturar as contas pessoais da pessoa jurídica. Seja pagamento da parcela de carros, né, do seu carro do uso pessoal, e assim pode ser qualquer coisa, tá, gente? Não misturar de fato as coisas da pessoa física com a pessoa jurídica. E qual que é a dica que a gente dá para vocês? De fato, quando você está com uma empresa, estabeleça, se possível, né, um prolabore fixo mensal para você. Você como sócio, seja um, sejam dois sócios, enfim. E aí, com isso, você vai fazer o quê? Retirar o recurso da pessoa jurídica e transferir para a sua pessoa física. E lá na sua pessoa física, você vai lá e paga suas contas pessoais, né? Enfim, seja qual for conta, porque é de lá que o dinheiro realmente tem que sair, para que você não misture e não confunda os números, e isso acaba atrapalhando na tua gestão. Então a gente fala assim, ó, o restante do recurso, que depois que você paga as contas, né, o prolabore, as contas da empresa, tudo que é da empresa, ali vai sobrar um valor naturalmente se a sua empresa estiver numa forma saudável, né? Mais receita do que menos custos, etc, né? Isso fazendo gancho com o erro número 1, né, do planejamento. O que vai acontecer? Vai sobrar um lucro para você, né? Você vai ter um lucro e aí você pode tirar esse lucro. No Brasil não se paga imposto, é um baita benefício que a gente enxerga, e todos devem usufruir, tá? É um benefício de não precisar pagar imposto sobre distribuição de dividendos, e aí você tem isenção, obviamente, no imposto de renda da tua pessoa física. Esse é um erro muito importante, gente. Eu gostaria de destacar, não tem um mais importante e um menos importante, mas esse é um erro, assim, que vocês devem se concentrar muito nesse.
porque a gestão começa muito por isso, para que você saiba quando de fato você está recebendo, quanto você está pagando e você tenha de fato a tua saúde financeira da empresa demonstrada pelos números da empresa. Isso é muito importante, tá bem, pessoal? Flávio puxou até um baita, eu acho que até convivência com gaúcho, né? Não sabia que paulista falava baita, Flávio. Opa! Mas, pessoal, indo aqui para o erro número 3 também, aqui dos erros mais clássicos que a gente vê na gestão financeira. Então, o erro 3 é não acompanhar regularmente indicadores financeiros. Muitas empresas até têm um sistema, têm uma planilha, mas essas informações estão desatualizadas, sem indicadores, sem alguns dados mais chaves para o negócio, para tomar de decisão. Uma coisa bem comum também nas rotinas que são erradas é não ter um responsável pela tarefa na empresa, pelo financeiro. Às vezes aquele sócio ele não tem perfil, ele tem um perfil mais comercial, ele tem um perfil mais de negócios, ele não é muito organizado na parte de controles. Então, ter um responsável é muito importante para essa tarefa. Não analisar relatórios financeiros como fluxo de caixa e DRE. É muito importante ter um ritual, né? Por exemplo, aqui na PJ, o Fábio é o nosso gestor financeiro. Ele e o time dele, eles controlam aqui toda a parte de recebimentos, pagamentos, e pelo menos uma vez por mês a gente senta os 4 sócios para estar olhando. A gente criou esse ritual. Então, como dica já número 1, estabeleça um responsável na empresa, né? Se não tem, procure ajuda de um terceiro, procure ajuda de uma pessoa que tem mais perfil, um colaborador na empresa que possa assumir essa função e realmente dedicar um tempo àquela tarefa. Porque quando for parar para olhar os dados, esses dados eles têm que estar completos, atualizados. E o que acontece muito é que o empresário e a empresária não param para olhar os dados porque não tem quem alimente, não tem um responsável na empresa. Claro que tem as pessoas que pagam os boletos, mas quando dividem tarefas, a pessoa ela não consegue cumprir a rotina financeira. O que ela vai dar prioridade? Para a venda, para atendimento ao cliente. E a rotina financeira, mais uma vez, fica abandonada. Quando a gente vai parar para poder olhar os resultados, não tem o dado. Então, crie esses rituais na empresa de vocês. Estimule essa discussão. Quando você tem um sócio, uma sócia, às vezes é um esposo, uma esposa, um amigo, né? Seja o protagonista dessa rotina. Estimular essa discussão na empresa é muito importante. Ela é tão importante quanto as vendas do negócio. E comece pelo básico, pessoal. Em alguns casos, a gente vê também alguns empresários querendo relatórios de BI, relatórios muito completos, e vamos começar pelo básico. Alguns dados específicos ali para tomar de decisão já são bem importantes, e isso já vai ajudar no dia a dia do negócio de vocês. Valeu, Michel. Vamos lá. Eu vou falar o erro número 4 agora, tá? Vender pelo preço errado. Nossa, isso daí dói na ferida, hein? Eu não sei de vocês, mas para mim é bem doloroso isso, cara. Quando você inicia um negócio, né? Muitas vezes a gente quer sempre cobrar mais barato, né? Não sei como que era vocês antigamente, né? Mas a gente sempre quer cobrar mais barato por N, vamos dizer assim, por N situações, né? A gente quer manter o cara, quer brigar com o mercado, a gente quer fechar de qualquer forma, né? A todo custo com o cliente, né? Mas muitas vezes a gente não tem a clareza do nosso custo, né? Para verificar se realmente aquele preço que a gente está passando, né? Ele vai cobrir com todas as nossas despesas, né? Eu fico imaginando assim, será que, claro, né? Não, acho que nem todo mundo tem tanta clareza sobre o que é custo, sobre o que é receita, o que é despesa, e aí a gente acaba pecando bastante na hora de precificar, tá? Então, acho que a clareza da precificação é um ponto extremamente importante, tá? Não saber quais são os nossos gastos fixos, a nossa margem de contribuição, se aquele produto tem uma margem maior ou menor, isso daí acaba nos trazendo muitas dúvidas no momento de precificar. E vender pelo preço errado, gente, por experiência própria, tá? A conta chega, pode ter certeza. E ela chega bem dolorosa. Os meus sócios estão aí, né? Graças a Deus, hoje a gente tem um cara extremamente competente, que é o Fábio aí, que toca muito bem o financeiro. E quando a gente inicia algo, né? Quando a gente não precifica muito bem, para a gente mudar essa precificação ao longo dos anos, é bem complicado, né?
mas é extremamente importante a gente olhar para as nossas despesas, olhar para dentro de casa, né? Fazer a lição de casa, que isso é extremamente importante, né? Não pensar, eu sempre pensei, vamos trazer cliente, vamos faturar, vamos aumentar o nosso faturamento, né? E muitas vezes a gente acabava não olhando para o nosso custo, para as nossas despesas, tá? E a gente está falando sobre gestão financeira, né? É claro que quem tiver condições e tiver grana para isso, ou se tiver em dúvidas, né? Acho que valeria muito a pena procurar um profissional, a ajuda de um cara competente que pode trazer clareza, solucionar nossos problemas, ajudar a nos ajudar a precificar, valorizar o nosso produto, o nosso serviço. Eu vejo que isso é extremamente importante, tá? Eu agradeço primeiro aos meus sócios, principalmente ao Fábio aí, por nos ajudar nesse desafio, né? Que eu sempre tive como dificuldade. Hoje a gente está em boas mãos e eu tenho certeza que quando a gente procura esse tipo de ajuda, vai nos ajudar nos nossos negócios e com certeza vai ajudar a nossa empresa a crescer mais e mais, tá bom? Boa, Diego. Obrigado pelos elogios aí. E vamos para o quinto erro, então, é o quinto erro que a gente trouxe aqui. Não que não estejam outros, né, como a gente já comentou, mas esses são os 5 principais que a gente elencou aqui, até para não ficar muito longa a conversa. E não ter uma reserva financeira, né? Então, esse é um erro que é muito importante, porque acaba que afeta diretamente no caixa da empresa, né? E muitas vezes, dependendo do negócio, do momento que o empresário está, acaba que ou a empresa pode entrar no negativo quando vem uma despesa extra, uma coisa que não está contando e não tem uma reserva, e às vezes, quando não tem nem um cheque especial, às vezes pode acabar não tendo o recurso, né? Tem que renegociar com o fornecedor, tem uma despesa que não consegue cumprir, enfim. Então, tem diversos problemas não fazendo uma reserva de caixa. Então, algumas rotinas que acontecem, né, para quem comete esse erro, não fazer, por exemplo, reserva financeira e nem provisionar gastos como férias e 13º. Aqui, para quem tem funcionários, sabe muito bem do que eu estou falando. Quando a gente não provisiona o terço das férias, o 13º, chega um momento que tem que pagar, desembolsar esse caixa. Se tu não fez uma reserva durante o ano, se tu não tem essa reserva financeira, acaba que não consegue cumprir ou tem que tomar o recurso no banco, enfim. Tem diversos problemas com isso, né? Ter saldo na conta e acabar gastando sem seguir um orçamento. Esse aqui a gente linka até com o erro lá do planejamento financeiro, que é bem importante a gente ter esse orçamento, né? Esse planejamento financeiro definido, porque se a gente tem dinheiro na conta, acabou sobrando um pouco mais, ou fazendo vendas de um volume um pouco maior do que a gente imaginava, tendo um resultado às vezes melhor que o esperado até no início, se tu tem aquele recurso em caixa e tu não tem um orçamento a seguir, acaba investindo ou até gastando em outras coisas desnecessárias naquele primeiro momento porque está com dinheiro ali em caixa. Então, assim, é importante a gente seguir um planejamento orçamentário, ter aquelas verbas ali destinadas, né? E até quando sobrar o recurso, pensar, ó, vou investir em determinado projeto que eu coloquei lá no meu planejamento, e agora eu acho que eu estou num momento que tem um recurso, já tem uma reserva financeira, eu consigo investir num novo projeto. Outra rotina que acontece é investir muito no início e não prever gastos, por exemplo, com manutenções, né? Essa questão de manutenções tem muito a ver também com provisionamento de férias e 13º, mas às vezes manutenções de um equipamento que é necessário adquirir, às vezes a gente só conta com aquele recurso da aquisição, mas não conta com o custo da manutenção ao longo da vida desse equipamento. Se tu não tem essa reserva provisionada, também acaba desembolsando direto do caixa, né? Algumas dicas que a gente traz, então, em relação a esse erro é ter crédito bancário para ajudar no caixa. Isso é importante, é a questão que a gente sempre traz aqui, principalmente o pessoal da contabilidade, a questão de emissão de nota fiscal, né? Então, assim, se a gente emite notas fiscais, tem o nosso rating bem ajustado e atualizado no banco, a gente consegue ter crédito bancário para caso seja necessário essa reserva financeira, ou tem até linhas de crédito específicas, por exemplo, até para no caso de não ter feito, por exemplo, um provisionamento de 13º, tem linhas específicas de recursos em banco que a gente toma para, quando for necessário, para tomar, para honrar com essas questões específicas, né? Mas para isso a gente tem que ter os dados atualizados, né, no banco e também ter a emissão de notas, né, que é fundamental para poder ter esse crédito. Até esse crédito também é importante quando a gente quer ter um cartão de crédito da pessoa jurídica, que às vezes
Vem também o erro da mistura da pessoa física com a pessoa jurídica, que o Flávio comentou antes lá. Muitas vezes as pessoas acabam utilizando o cartão de crédito da pessoa física porque não tem crédito na pessoa jurídica para ter um cartão. E por que não tem crédito? Muitas vezes porque não emite todas as notas fiscais, não atualiza esses dados bancários, e aí o banco também não libera o cartão da pessoa jurídica. Então é bem importante essa questão da sempre atualização com o banco e manter, obviamente, a emissão de notas atualizada, né? Outra dica que a gente traz aqui é criar uma política de reserva financeira de pelo menos 2 a 4 vezes os gastos fixos, né? Aqui não é uma regra que funciona para qualquer negócio, mas a gente sempre tem essa dica assim de reserva de caixa para manter os gastos fixos do negócio ali, né? De 2 a 4 vezes, enfim, né? Para manter 2, 3, 4 meses ali das despesas fixas, caso não consiga vender conforme tem planejado ou venda menos, enfim, ter esse recurso financeiro, né, guardado para honrar os gastos fixos ali e não ter maiores prejuízos com cheque especial ou ter que tomar uma outra linha de crédito e acaba podendo virar uma bola de neve, né? E a última dica é comece aos poucos, mas comece, né? Então, assim, essa é uma velha máxima, eu acho, de qualquer investimento, né? O brasileiro, como um todo, assim, não tem uma cultura tão grande em relação a investimentos, serve também para reserva de caixa, né? Se a gente encarar essa reserva de caixa como um investimento, então, assim, a gente disponibilizar um recurso mensalmente, guardar, até uma dica que eu dou que a gente costuma fazer também, é ter uma outra conta bancária, da onde a gente transfira esse provisionamento e deixa guardado em uma outra conta, para não misturar os saldos das contas da conta corrente, às vezes é uma estratégia interessante. Então, assim, provisiona, guarda em uma outra conta, deixa esse recurso separado, porque a gente sabe que vai precisar lá na frente. Às vezes começa ali com um recurso um pouco menor, vai aumentando conforme a disponibilidade, mas comece, né? Comece a ter essa rotina de reserva financeira que é muito importante em qualquer negócio, né? Exatamente, Fábio, eu até quero complementar nesse erro 5 que trouxe para a gente. Em alguns casos, aqueles empresários que estão iniciando, e até alguns experientes, no início a gente está muito empolgado com a estrutura, o que vai ser o negócio, então a tendência dos gastos do capital de giro inicial e muito em obras, muito em taxas iniciais. Então, para quem está iniciando, pessoal, cuidado, cuidado, não contem com o faturamento que já não tem, né, que não tem ao certo. Reservem o caixa para o início do negócio, para os primeiros meses de capital de giro, até ter uma maturação, ter uma quantidade de clientes, o produto de vocês realmente vingar no mercado. Isso a gente, infelizmente, acaba, ao longo da nossa experiência, acompanhou alguns empresários que já tinham investido muito o capital de giro inicial em obras, né? E acabou que o giro para a operação depois ele ficou comprometido. Também complementar um pouco ali sobre o erro que o Diego trouxe, que é de precificação, que ele trouxe ali a importância, e eu concordo com ele, que inicialmente os empresários pensam muito em faturamento. Então, a gente fica querendo crescer faturamento. Mas como ele bem falou, se nós temos um produto que está com a margem errada, é até pior crescer faturamento, né? A gente não pode só se comparar com o concorrente, a gente nem sempre sabe os custos que o concorrente tem, se nós temos a mesma condição de fazer aquele preço. Perfeito, Michel, é isso mesmo. Então, o que a gente traz aqui, na verdade, para apresentar para vocês, é o BPO financeiro, né? Muitos já conhecem, alguns já são clientes, mas a gente traz aqui como o que é o BPO financeiro e como pode ajudar na sua empresa, tá? Começando aqui, então, o que é BPO, né? BPO nada mais é do que a terceirização de processos de negócios. Então, assim, qualquer terceirização de parte do negócio pode ser chamado de BPO, né? Alguns exemplos que a gente tem na própria empresa, né? Então, a gente faz serviço de terceirização de societário, a gente faz de contabilidade, a gente faz de fiscal, de departamento pessoal e também faz o BPO financeiro. Então, assim, geralmente quando você tem contratado o pacote de contabilidade, se tem funcionário, já tem a contabilidade, o fiscal e o departamento pessoal. O BPO financeiro nada mais é do que um outro serviço, que é o financeiro, sendo terceirizado, tá? O que é? Então, o BPO financeiro, quais são as principais rotinas, enfim, o que o BPO financeiro faz, tá? Então, é a terceirização do setor financeiro, e ela pode ser
personalizada, assim, como a parte das rotinas ou a totalidade das rotinas. É um produto, na verdade, que a gente entrega que ele pode ser bem personalizado, tá? Então, o pacote básico, eu diria que, assim, conta com a categorização de contas, conciliação bancária, então, assim, todas as receitas, despesas e custos, que foi comentado ali nos erros anteriores, são conciliados diariamente. O agendamento de pagamento já é uma rotina que já não está num pacote tão básico, já não é num pacote mais avançado. Depois, emissão de boletos de cobrança, emissão de notas fiscais também. Não é necessário contratar. No pacote básico a gente não tem, mas no pacote avançado a gente tem. Então, a gente pode, além de fazer categorização, conciliação bancária, acompanhar fluxo de caixa, entregar os relatórios financeiros, que qualquer pacote do BPO financeiro, a gente já tem isso como entrega. Tem produtos que são mais avançados, né? São além do pacote básico, que é agendamento de pagamento, emissão de boleto de cobrança, emissão de nota fiscal, assim como as reuniões de análise de resultados, né? Então, essas reuniões a gente procura entregar sempre com uma rotina de 3 meses, de 6 meses, dependendo do pacote, mas a gente, inclusive, eu procuro dizer que a gente incomoda o cliente para que sejam feitas essas reuniões, porque a gente cria o hábito, mesmo que o cliente ainda não tenha esse hábito, né? Que é de, inclusive, como o Michel bem comentou, a gente tem essas rotinas de análise dos nossos números aqui dentro. Então, a gente procura criar com que o cliente também tenha essas rotinas de análise dos números dele, e a gente traz nessas reuniões, além dos relatórios, uma análise sobre os números. Então, como é que vem evoluindo o último trimestre, o último semestre, como é que está a projeção do ano, previsto versus realizado. Então, tudo isso a gente conversa nas reuniões de análise de desempenho, tá? Então, como o BPO financeiro pode ajudar no seu negócio, né? Um pouquinho mais do que eu comentei na lâmina anterior, que seriam o que o BPO faz, aqui como pode ajudar, né? Então, assim, o primeiro item que eu trago são rotinas financeiras diárias, né? Então, muitas vezes, no pequenos e médios negócios, acaba que é o sócio mesmo que faz a rotina financeira, como eu comentei lá atrás também. Às vezes toma muito tempo do dia, às vezes não consegue ter aquele momento no dia para fazer a rotina financeira, acaba fazendo depois do horário, acaba atrasando a tarefa, acaba pagando uma conta atrasada porque não conseguiu ver que tinha a conta a pagar no dia. Enfim, a gente sabe bem como é a rotina financeira de pequenas e médias empresas, né? Então, o que o BPO traz de a solução é uma rotina financeira diária. Então, tem operadores financeiros trabalhando diariamente em todas as empresas que a gente tem no BPO financeiro. O segundo ponto são tarefas operacionais financeiras, né? Então, assim, como eu comentei, sócios ou gerente geralmente fazem essas tarefas dentro da empresa e muitas vezes acaba não tendo aquele tempo, né, da tarefa operacional, né? Porque quando no início da empresa, essas tarefas acabam sendo pequenas, né? Tem um volume de transação pequena, tem ali 10, 20 transações mensais, 30, enfim. Depois, quando o negócio começa a crescer, a empresa começa a ter resultados maiores, acaba aumentando esse volume de transações e o sócio começa a não dar mais conta. Aí ele pega alguém para fazer, um gerente ou, enfim, alguém que não é tão especializado. Então, no BPO financeiro, a gente tem pessoas especializadas nessas operações que fazem essas operações diariamente para todas as empresas. O terceiro item que eu trago é investimento menor ou igual financeiramente do que contratar um especialista. Então, assim, a empresa começa a dar certo, começa a ter resultado, começa a ter uma movimentação maior, ter uma rotina financeira mais pesada. Às vezes, vale mais a pena eu contratar o BPO financeiro, o serviço terceirizado, e às vezes, inclusive, o meu custo é menor do que eu contratar alguém para colocar no meu negócio para fazer a parte financeira. Porque muitas vezes a pessoa acaba ali no início, quando não tem um recurso, não tem lá no planejamento financeiro um recurso disponibilizado para uma área financeira na empresa, acaba contratando o estagiário para fazer. Muitas vezes esse estagiário não está muito acostumado com as rotinas, tem que aprender a fazer as rotinas financeiras, e às vezes a gente tem pacotes, inclusive, que saem mais barato que contratar um próprio estagiário. É óbvio que depende da movimentação de cada empresa, né? Mas assim, vale muito a pena olhar para essa questão, fazer esse contrabalanceamento, se vale a pena eu contratar uma pessoa ou vale a pena eu terceirizar esse serviço. E com isso, com a terceirização, ainda ganha o empresário, elimina preocupação com atestados, faltas e férias, né? Então, assim,
Os operadores que a gente tem, eles acabam tendo um rodízio, então quando tem umas férias, o outro operador assume aquela empresa, não tem esse gap de alguém ter que fazer a tarefa dentro da empresa quando a pessoa que é responsável pelo financeiro, ou o estagiário sai, ou sai de férias, enfim, tem que trocar e tem que ensinar toda aquela rotina de novo, né? E o quarto item é criar rituais de análise de indicadores. Então, aquilo que eu comentei ali em cima, a gente tem esses rituais para as pessoas, para as empresas que têm BPO conosco. Quem está aqui conosco, que tem o serviço contratado do BPO, sabe muito bem disso. A gente tem esses rituais de análise. Às vezes são trimestrais, às vezes são semestrais, essas rotinas de análise. Mas o envio de relatórios e as rotinas são diárias, o envio de relatórios é mensal. E as rotinas de análise de desempenho dos indicadores, aí depende do pacote, mas pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser semestral. Depende de cada interesse de cada um. Então, isso é um pouquinho do que o BPO pode trazer para vocês como solução. E a gente vai agora para a mudança de mentalidade que o Michel vai apresentar para todo mundo. Exatamente. Pessoal, a gente quis trazer para vocês aqui também que a mudança de mentalidade, muitas vezes, ela é muito importante nessa mudança de rotina. Porque a gestão financeira não se trata só de planilhas, números, dados, mas também de comportamento, né? De como a gente trata esse tema dentro da empresa. Como que a gente conversa em casa, até mesmo nas despesas pessoais. É bem comum que aqueles empresários que não têm tanta experiência ainda ou que estão crescendo comecem também a mudar seus hábitos na pessoa física, né? Então, assim, como é importante conversar em casa, né, estabelecer um orçamento da pessoa física também, para que, né, a empresa ela fique sempre sólida e o empresário não consuma o caixa da empresa com gastos desnecessários. A operação ela, né, tem que seguir independente da vida pessoal do empresário, como o Flávio falou anteriormente. E então essa mudança de hábito, ela é muito importante. Essa mudança de mindset que a gente trouxe aqui, ela não está ligada somente a planilhas. Pensem, reflitam depois desse webinar aqui, como estão os gastos da pessoa física de vocês e os gastos que vocês fazem também desnecessários na pessoa jurídica. O Fábio vai mostrar a próxima lâmina aqui para a gente. E eu peço que vocês olhem essas imagens aqui como um momento de reflexão, tá? O Ricardo Basaglia, nós pegamos essas imagens aqui do Instagram dele, é um conteúdo bem legal, vocês podem acompanhar também. Ele é CEO do Michael Page, a maior empresa de recrutamento e seleção do Brasil, mas eu quis trazer essas imagens para uma reflexão. A primeira imagem na esquerda ali, ela trata da zona de conforto, onde a zona de conforto ela é muito calma, tranquila, é quentinha, mas lá também nada cresce, né? Nada se desenvolve. Então, essa mudança de rotina, essa mudança dos hábitos na gestão financeira causa, às vezes, um desconforto, porque a gente sai da nossa zona de conhecimento, né? Zona de vendas, zona de marketing, né? Ou até mesmo ter que conversar com um novo sócio que cuide dessa parte para poder a gente estar evoluindo e sair, passar para o próximo nível. É aquela velha máxima, o que nos trouxe até aqui provavelmente não vai nos levar para os próximos passos. A segunda imagem do meio, peço que vocês olhem ela ali também, ela, ela traz muito o comportamento nosso de ser humano, que a gente acha o que é novo sempre difícil, é complicado de fazer, mas pensem em vocês quando começaram a empreender, quando começaram o negócio. Logicamente era muito mais difícil. Hoje muitos de vocês aqui já dão show, né? Tá no sangue do empreendedorismo, nem conseguiriam voltar a trabalhar como em um emprego público, ou CLT, por quê? Porque o empreendedorismo também ele vicia, né? Vocês gostam de empreender. No início é mais difícil, e assim também com a gestão financeira, né? Então, tarefas, rotinas, organizar isso com alguma pessoa, no início pode parecer mais difícil, sim, mas depois essa tarefa vai ficar fácil como todas as outras que vocês já passaram. E por último, pessoal, na imagem da direita, consistência, né? A gente vê muitas pessoas ficando ansiosas, tristes até por não conseguir fazer uma boa gestão financeira, peçam ajuda. O importante é ter consistência, é ter um plano, um planejamento de médio e longo prazo e saber que pessoas agem de forma diferente. Alguns preferem fazer todos os dias, como o exemplo da imagem,
Outros preferem fazer dia sim, dia não, semana, né, uma semana sim, uma semana não. O importante também é ter consistência e organização. No final, todo mundo consegue chegar com organização. Vou passar a palavra para o Diego aqui. Eu acho que a gente já começa, então, as perguntas e respostas, né, Fábio? Isso mesmo. Uma pergunta? Ô, Michel, você quer que eu faça uma pergunta já? Pode Não. ser tu, Fábio, ou alguém que queira participar aí. É à vontade. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui da galera aqui. Recebemos uma pergunta bem bacana. Essa aqui eu vou dizer, vou destinar para o Fábio, que é pertinente ali o que ele estava trazendo. A Caroline perguntou: essa reserva, Fábio, que você comentou de caixa, pode ser feita como aplicação em renda fixa? Com certeza, Caroline. Na verdade, o mais importante, essa reserva financeira, é a gente ter assim, ó, dependendo, na verdade, do uso, de quando a gente precisa ou vai fazer uso desse recurso, a gente tem que ter liquidez, né? Então, assim, esse dinheiro ele só não pode estar investido, na verdade, com algum investimento que a gente não tenha liquidez. Não pode tirar num D+1, um D+2, ou se for um recurso muito a longo prazo, que tu vai utilizar muito a longo prazo, aí sim, pode estar num investimento que tem daqui a pouco um pouquinho mais de retorno, mas às vezes não tem tanta liquidez. Às vezes tu precisa de 15 dias, alguma coisa do tipo para retirar, tá? Mas pode sim estar investido e deve estar investido, tá? Para não estar parado na conta corrente. Boa, até um ponto aqui, ô Fabio, a Rosilena mandou assim, ó, Fabio, vem passar férias em Pelota, vem cuidar do nosso financeiro. Eu falei para ela assim, a gente deixa, mas ele tem que voltar das férias. Essa é fácil responder, na verdade, assim, a gente faz o controle financeiro à distância de todas as empresas, né? Mas assim que eu tiver um momento para tirar umas férias, com certeza eu apareço em Pelotas. Boa. Michel, uma pergunta para ti aqui agora. Como ter acesso a capital de giro quando uma empresa acabou de ser constituída? Essa é uma pergunta muito legal, Flávio. Acho que é bem importante também, porque é uma das dificuldades que as empresas têm quando estão iniciando uma operação. Não tem nem comprovação, muitas vezes, para levar ao banco e pegar capital de giro. E até no início, quando já começa a ter uma comprovação, as taxas nem sempre são tão atrativas, né? Existem algumas maneiras que me vêm aqui à cabeça agora, se vocês depois quiserem complementar também. Mas eu acho que sim, né? Se é uma empresa que precisa de capital de giro para iniciar a operação, deve ser considerado, né? Se tem que entrar um novo sócio, algum participante também, que entre como investidor ali, nem que não participe da gestão da empresa, mas que possa aportar no negócio e depois retirar como lucro, por exemplo, né? E é um capital de giro que vai entrar na empresa no início com um custo reduzido e essa pessoa também participa pode participar da gestão, dos riscos e, logicamente, também dos lucros no futuro. Como eu falei antes também, cuidar muito em gastar com obras, né? Acontece em alguns casos que alguns empresários acabam pegando franquia porque ficam inseguros de iniciar uma operação sozinho, tem algumas imposições ali da marca, né? Cuidar muito esse capital de giro inicial. A gente fica empolgado, então assim, é melhor às vezes não comprar aquele maquinário, esperar um pouco, ver se vai ter o faturamento, porque esse capital de giro pode fazer falta do início da operação. Se vocês quiserem complementar mais Boa. alguma coisa, mas é o que me Eu, vem na cabeça assim para quem está iniciando. posso colaborar também aqui. Não é uma coisa que aos olhos de todos vão saltar, mas cada pessoa tem ali a tua condição financeira pessoal, tem ali também o imóvel, né? Muitas vezes que constituiu com muita labuta, né? Com toda a dignidade. Mas se você, porventura, às vezes tem um outro imóvel, né? Um imóvel ali que você loca, você pode sim pegar esse imóvel e dar ele como garantia, né, ao banco. Por quê? Você tendo essa garantia dada ao banco, né, você com certeza vai ter esse investimento captado e um juros muito baixo, até porque você vai ter uma alta garantia de se não pagar ou não. Se você não pagar, o banco ali tem ali isso como garantido. É claro que parece assim aos olhos arriscado, tal, tudo depende da complexidade do teu negócio que você vai empreender,
de quanto tempo de maturidade você já tem para o negócio. Claro, os negócios fazem parte sempre o risco, tá, gente? Isso faz parte de qualquer tipo de negócio, assim como estar no CLT, existe sim o risco de ter um desligamento, enfim. Então, cada um ali individualmente, obviamente, tem que entender até onde quer jogar esse jogo e até onde pode chegar e quer chegar para essa construção. E aí eu gostaria de finalizar com a última pergunta aqui que a gente traz para o Diego. E aí eu queria te perguntar, Diego, eu sei que vai ser pai daqui a algumas horas, quem sabe 24, 30, 36, 48, enfim, se Deus quiser, a Julinha está chegando aí. Conta para a gente assim, ó, se você fosse hoje começar um planejamento financeiro adequado, o que você orientaria o pessoal? Por onde que eles devem começar? Cara, hoje, né, com a cabeça que eu tenho, com a experiência, eu iria atrás de um profissional, sem dúvida nenhuma. Sem a ajuda de um profissional, a gente acaba perdendo muita grana, deixando muita grana na mesa, né? Não querendo vender o peixe do meu sócio aqui, tá? Não é isso, né? Mas é claro que a gente, quando não tem conhecimento, a gente peca bastante, né? E a gente só quer resolver e acaba deixando de lado, né, a questão financeira. Então, a dica que eu dou, vá atrás de um profissional. Se não tiver grana, pelo menos inicie com uma ferramenta, inicie com um Excel que seja, tá? Mas busque bastante informações, né? E quando tiver condições, contrate um profissional. Acho que é isso, Ó, Flavio. ótima resposta. Só queria complementar pegando um gancho que, gente, independente do momento que você esteja na tua empresa, você sempre vai precisar de bons profissionais, tá? Independente Sim, do teu tamanho, de onde você já chegou, o que você conquistou, saiba que para chegar no próximo nível, você sempre vai precisar de conhecimento externo, pessoas capacitadas, profissionais, empresas, para que te levem sempre para o próximo nível, tá? Então não fiquem achando que é o começo, nunca vai parar. Só vão mudar a forma, o que você vai buscar, para que você sempre jogue o próximo nível desse jogo. Acho Então que eu eu entendo. poderia complementar aqui também, Flávio, se me permite. Como o Diego comentou ali, assim, antes de mais nada, antes da gente fazer um planejamento orçamentário, acho que vem a pergunta assim, se vocês têm, na verdade, a rotina de fazer um planejamento estratégico, né? Então, assim, de períodos em períodos, né? Por exemplo, aqui na PJ a gente finalizou agora, na verdade, o planejamento de 2024. Então, assim, é fazer todo um planejamento, quanto que a gente prevê, por exemplo, ter de receita para o ano de 2024, que é o caso que a gente está fazendo agora. De que forma eu vou vender, quais serviços eu vou vender, qual produto eu vou vender, dependendo do negócio. Então, assim, eu acho que começa por aí, né? Assim, a gente está no ponto A e quer chegar até o ponto B. Para que isso aconteça, a gente precisa ter vendas, começa por aí, a gente tem que ter o volume de vendas ou planejar, por exemplo, cenário 1, cenário 2, cenário 3, um cenário mais conservador, um médio e um mais avançado. Então, se eu atingir tal cenário, se eu atingir o cenário 3, que é o mais avançado, o que que eu vou ter de despesa, de custo com o meu negócio? O que projetos eu vou desenvolver ao longo do período que eu estou projetando? Então, assim, eu acho que antes de um planejamento orçamentário, a gente começa de um planejamento estratégico, né? Então, assim, o que que eu quero para o meu negócio no próximo período? No próximo ano, nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos, aí o horizonte vai de negócio para negócio. Mas, assim, reforçando o que o Flávio comentou, é sempre muito importante a gente ter a ajuda de profissionais que entendam sobre aquele determinado assunto, né? Então, assim, não sei fazer um planejamento estratégico. Procura um profissional que saiba, procura ajuda, porque, na verdade, isso faz toda a diferença no crescimento do nosso negócio. Boa, importante, Ei, Fabio. E Flávio, aí, só se eu puder complementar, a importância de seguir esse planejamento é uma frase que a gente escutou muito no mini MBA que nós fizemos agora do Douglas Gomes, que os recursos, as oportunidades são infinitas, mas os recursos são escassos. Então, quando a gente segue um planejamento, algumas tentações, algumas oportunidades também é saber dizer não, né? Também é saber dizer não para que a gente foque no nosso negócio, o tempo, o recurso financeiro, seja ele qual for, para que o planejamento seja executado também. Perfeito. importante. E aí eu queria só pegar o gancho aqui, pessoal. Estou no chat. O Claudio mandou aqui agradecendo. Pô, a gente que agradece, o Claudio, por ter despendido o teu tempo, né, com a gente aqui. Muito importante, obrigado mesmo.
E aí ele comentou se a gente vai fornecer o material com todas essas dicas, com certeza. O Fábio Com vai soltar certeza. daqui a pouco lá no nosso grupo, né, do WhatsApp que a gente tem. Ele vai soltar para vocês. E fiquem à vontade ali, tá? Se quiserem interagir, enfim, qualquer coisa que precisarem. Vocês têm ali, a gente, se quiser já trocar até o Fábio, e aí eu acho que o Diego vai falar sobre os contatos. A gente vai deixar os nossos contatos aqui. E, enfim, fique super à vontade, tá? Agradeço bastante novamente. Fala aí, Diego. Ah, legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Nos desculpe se em algum momento a gente falhou em alguma informação nas palavras com a internet, se travou ou não, mas a gente fez com toda a intenção de querer ajudar, trazer conhecimento para todos vocês, tá? Também espero que a gente volte, sim, fazer novos chats, novos webinars e que vocês também sugiram para a gente novos temas, tá? Para que a gente possa discutir em breve, tá bom? As dúvidas, eu não sei, Flávio, se o pessoal pode mandar, continuar mandando pelo chat, não mais, né? Então eu gostaria só de pedir para vocês mandarem por e-mail, né? Ou nos chamarem no WhatsApp, quem tiver dúvidas e tiver vontade de conhecer os nossos trabalhos, tá? O nosso Instagram é o Grupo PJ. Desculpa, o nosso Instagram é @Grupo PJ, tá? O nosso e-mail é contato @grupopj.com.br. E os nossos WhatsApp de São Paulo e de Florianópolis estão destacados aí, tá bom? Queria muito agradecer a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. E eu queria terminar com uma frase, né, do Warren Buffett, que ele fala o seguinte: risco vem de você não saber o que está fazendo, então controle seu dinheiro. Eu acho que é uma frase que vai de acordo com o que a gente acabou de discutir. Espero muito que a gente possa aprender cada vez mais a fazer gestão financeira, tá bom? Tudo de bom para vocês, uma ótima noite, fiquem com Deus. Show. Boa Abraço, tudo noite, de bom. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Abração. Tchau, tchau. Boa Valeu. noite, boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.